Bem, boa noite a todos. Quero dar uma boa noite especial para os alunos do primeiro semestre. Tá? Sejam bem-vindos ao curso de História. Eu espero que vocês tenham uma licenciatura, um curso maravilhoso ao longo desses 4 anos, e que vocês estudem bastante, que tenham prazer de trabalhar com a história, que é uma disciplina, é uma área do conhecimento que eu reputo como muito importante ainda na contemporaneidade. Nós não vamos fazer nessa noite uma discussão sobre como que é o curso, mas ao longo das aulas dessa semana eu preparei um slide, nós vamos fazendo pequenas inserções aí nas aulas dos professores de cada dia, com exceção de quarta-feira, que é a minha aula, e aí eu vou apresentando para vocês o curso, as principais normatizações, as resoluções, e aí eu espero que com essa semana a gente já tenha uma ideia do que você já tem uma ideia como funciona o curso. Né? Para os veteranos que estão aqui, boa noite. Estou vendo vários dos nossos alunos aí, que a gente já trabalhou juntos nesses dias aí. Espero que tenham vindo com força total para esse semestre. E gostaria também que vocês nos ajudassem, né, esse semestre com a presença de vocês, nas atividades que nós vamos fazer nesse semestre, enfim, né? Tudo que a gente está oferecendo, como é possível oferecer no sistema, né, remoto, nós estamos fazendo um esforço muito grande, os professores têm reunido, discutindo como fazer, todos os problemas de alunos que não conseguem entrar, que não conseguem acesso, nós estamos tentando resolver caso a caso. Então, é muito importante que vocês nos informem, converse conosco sobre todo e qualquer problema que vocês tenham, né, que nós vamos fazer o possível para resolver. Tá? Nessa noite aqui, no dia 13 de setembro, nós preparamos para vocês um pequeno evento com o professor Daniel. Daqui a pouco a gente vai colocar mais dados, mas antes disso, também gostaria de, se algum professor aí quiser dar as boas-vindas para os colegas, pode se manifestar. Pode falar, senhor Daniel. Olá a todos, sejam bem-vindos, alunos, né, do primeiro ano. Eu sou o professor Daniel, responsável pelas disciplinas de Didática de Ensino de História 1 e Estar Supervisionado 2. Né? Então, mais adiante aí a gente vai se encontrar aí. Então, sejam bem-vindos. Boa noite. Bem, eu sou a professora Fernanda, professora de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira e Indígena, esse semestre trabalhando com trabalho de conclusão de cursos também, e nosso encontro é mais a partir do terceiro semestre, mas desejar uma boa-vindas a todos que estão chegando, aos veteranos também, um início de semestre, né? Muita gente retornando ao curso, então é sempre bom esse momento para a gente conversarmos, se conhecermos, então sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos ao nosso curso. Boa noite, eu sou Clementino, eu trabalho com a disciplina Introdução aos Estudos Históricos, Teoria e Método 2, Teoria e Método 3, né? E o recado que eu queria dar para a turma do primeiro semestre, que na próxima semana vamos ter aula normal, né? E 3 coisas serão fundamentais: recusar, curiosidade e inovação. Boa noite. Pode falar, Verônica. Olá, boa noite. Eu sou a professora Verônica e gostaria de dar as boas-vindas a todos os estudantes neste encontro, cumprimentar também os professores, cumprimentar o nosso palestrante de hoje à noite, né? E dizer que nós estamos juntos aí nesse semestre. Eu sou professora da disciplina de PCC 1, América 1 e América 2. Um grande abraço a todos, sejam bem-vindos.
Bom, então, como não tem mais ninguém, então vamos dar início ao nosso evento. Antes disso, né, como todo mundo se apresentou, quero também dizer que meu nome é Adson, atual sou coordenador do curso de História e trabalho com a disciplina nesse semestre de História Moderna 1. Mas a maioria das vezes eu trabalho com a disciplina de História Contemporânea 1 e 2, mas como eu estou afastado parcialmente por conta da coordenação de curso, deixei as duas disciplinas de História Contemporânea para o professor substituto, para ficar mais fácil para organizar o curso, e fiquei com essa disciplina de Moderna 1. Então, vamos dar início ao nosso evento de hoje. Nós temos como tema, né, 20 anos do 11 de setembro. É uma palestra proferida pelo professor Daniel Ivori Matos. Ele já se apresentou aí para vocês, né? E nesse evento, nesse encontro, depois da fala do professor, se alguém quiser fazer alguma pergunta, sinta-se à vontade. Bem, antes de passar a palavra para o professor Daniel, gostaria de fazer uma breve relato sobre o seu, né, sobre o seu status de professor, né? Ele é doutor em História pela Universidade Federal de Uberlândia, com a pesquisa Guerra ao Terror e o Cinema Estadunidense pós-11 de setembro de 2001. Ele é mestre em História pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, com a dissertação Serial Killers, Cinema e Representação, e licenciado em História pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, campus avançado de Pitanga, no Paraná. E ele gosta de dizer, como experiência, ele tem experiência nas seguintes áreas: cinema e história, história do cinema, escrita fílmica da história, linguagens e ensino de história. Então, com a palavra agora o professor Daniel Ivori Matos. Olá a todos, novamente, boa noite. Agradeço pelo convite, né, de fazer essa apresentação aqui dos 20 anos, né, do 11 de setembro. Deixa eu iniciar aqui, eu vou apresentar uma janela, tá? Estão visualizando? Sim, professor. Bom, então, nós estamos aí nos 20 anos, né, do 11 de setembro. Eu gostei muito do convite da professora Fernanda, né, porque nem sempre a gente tem oportunidade, né, de colocar alguns aspectos a respeito das questões históricas que envolvem, né, essa data, né, esse acontecimento histórico. Muitas vezes a gente vê pela internet, aí, ainda mais essa semana, aí, com o impacto do retorno do Talibã no Afeganistão, muitas coisas assim sobre a questão do dia, o que você estava fazendo no dia 11 de setembro, né, onde você estava. Então, são todas algumas dessas questões que sempre aparecem, né, nessas datas. Né? Eu estou sempre de olho, né? Já faz cerca de 10 anos que eu trabalho com essa temática, né? Estava terminando a dissertação e já me envolvi dentro da questão do cinema, né, e a guerra ao terror. Então, a minha fala, ela toma por base, né, um dos eventos de maior repercussão nesse breve século XXI, né, que é os atentados, né, do dia 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Então, a minha fala aqui vai ser abordando principalmente os primeiros anos, né, dos atentados do 11 de setembro, e fazer algumas pequenas reflexões sobre esses 20 anos desse evento histórico. Bom, eu acho que muitas das coisas que eu vou comentar, o grande público ouve falar, as imagens em si, como essa que eu estou exibindo aqui na apresentação, né? Ela é muito chocante, muito marcante. Então, a ideia da minha fala, inclusive da minha pesquisa, é notar o poder das imagens e como ela influenciou toda a perspectiva sobre como nós visualizamos esse evento.
seja através da fotografia, como nesse caso que eu estou exibindo, a própria TV e, claro, o cinema. Então, inicialmente, né, meu foco é partir ali exatamente desse dia, né, dessa data. Inicialmente, nota-se uma exploração das imagens do acontecimento como um novo marco que abalou a nação dos Estados Unidos e todo o mundo. E os debates da ordem desse dia, eles são todos pautados na questão do terrorismo, principalmente na questão do terrorismo fundamentalista islâmico. Muitos discursos do então presidente George W. Bush, e se a gente for ver aí, nós temos na sequência o Obama, o governo do Trump, agora o Joe Biden, né, que acabou ficando na conta dele a saída do exército estadunidense do Afeganistão. Então, muitos desses discursos do George W. Bush foram focados na questão de um novo inimigo. Muitos discursos foram apropriados aí por governantes de vários países, mudanças legislativas nos Estados Unidos. Tudo isso impulsionou os conflitos do Afeganistão e do Iraque, né? Então, incorporando ainda outras discussões referentes ao Oriente Médio, ao islamismo. Inclusive, muitos desses aspectos referentes à visão sobre o que é o Oriente Médio e o Islã, ou seja, a religião muçulmana, ela acabou se tornando uma metonímia do terrorismo. Não é? Então, é um dos efeitos colaterais, né, dos debates, das exposições que ocorreram nesse período. Então, na minha visão, subentende-se que esse capítulo da história dos Estados Unidos e do mundo, ela é impossível de ser escrita sem as imagens. Então, a própria espetacularização das imagens dos atentados causaram um grande impacto na sociedade estadunidense. Então, justamente nessa perspectiva de notar qual é o significado das imagens e como ela está indissociável do acontecimento, como isso vem impactar a escrita fílmica da história, visões e da própria história recente dos Estados Unidos, da história da guerra ao terror. Então, são alguns desses aspectos que é importantíssimo de destacar. Quando nós estamos hoje com a questão dos celulares e a tecnologia das imagens, é muito comum a questão do debate sobre a objetividade das imagens, né? Que você vê uma imagem e falar que aquilo é a realidade em si, né? Que aquilo é inquestionável, que aquilo foi filmado. Né? Quando todos estávamos vendo, inclusive eu assisti essas imagens no dia, né? Era muito jovem na época, adolescente, havia muito essa referência, né, da recorrência a registros históricos para explicar esse evento. Por que atacaram? Por que a World Trade Center, as Torres Gêmeas foram atacadas? Né? Qual que era a explicação, o porquê dos ataques? Então, houve revisões históricas, busca por algum evento que fosse similar a esse acontecimento. Eu lembro até de uma professora minha na graduação de História contando que o telefone do Departamento de História, aqui no Paraná, em Guarapuava, que ele não parava de tocar porque queriam todos saber, né, conversar com professores de História para saber o porquê disso, qual que era a relação, quem que estava atacando. Né? E dentro dessas explicações, né, fica aí a questão da carga, né, e a importância dos historiadores e de uma boa formação. Né? Eu digo isso para todos vocês que estão cursando História, seja para ser professores de História, mas pesquisadores, né? A importância que nós temos na sociedade. Né? O trabalho nosso não está distante do tempo presente. Inclusive, a minha própria pesquisa ela se encaixa aí dentro da história recente, da chamada história do tempo presente. Né? Mas há um ponto muito importante que eu acho para a gente considerar essas reflexões, né, sobre o 11 de setembro, é que nós, historiadores, né, nós também acabamos caindo em teias interpretativas, né, seja quando a gente circunda processos históricos, fatos históricos. Né, isso acontece com as próprias imagens, com acontecimentos, com pesquisas baseadas em fontes, com o próprio cinema e a exposição e a fala sobre eventos históricos. Na minha concepção, né, quando a gente fala a respeito do que é um fato histórico, né, um fato histórico, ele é a adjetivação de um acontecimento.
um momento histórico, ele é preenchido por interpretações diversas, né? Seja a queda do Muro de Berlim, seja a Revolução de 30 no Brasil. Quando nós vamos pesquisar, nós temos uma temática de pesquisa, a gente vê um determinado fato histórico, como no caso aqui um marco histórico, um acontecimento como o 11 de setembro, o que nós devemos fazer? Nós devemos recuperar o processo histórico, né, e ver como ele, descobrir como ele está amarrado a um determinado fato histórico. Por que eu falo isso? Muitas vezes, quando a gente se foca num determinado fato histórico consolidado, às vezes, até mesmo pela pesquisa com as fontes históricas, nós deixamos algumas interpretações, algumas visões que poderiam indicar outros caminhos, ou seja, algumas visões de acontecimentos históricos, de fatos históricos, são levados à condição de erro. Então, por que eu estou comentando isso? Porque as pessoas sempre falam a respeito do que é um marco histórico, fato histórico, um acontecimento histórico. Eu comento isso porque eu não vejo o 11 de setembro como um fato histórico consolidado, que finalizou um processo histórico. Eu compreendo o 11 de setembro como um acontecimento, ela é um marco histórico, certo? Mas ele é um processo ainda em aberto, ele ainda está em andamento. E alguns dos acontecimentos que aconteceram aí nos últimos 2 meses, no último mês, inclusive, com a saída das tropas do Afeganistão, mostra justamente esse embate que envolve o terrorismo e a questão um tanto quanto maniqueísta sobre o Ocidente versus o Oriente. Então, como que eu visualizo o 11 de setembro, aí nesses 20 anos? Como um marco no qual ocorreram diversas mudanças políticas internas e externas nos Estados Unidos, bem como legislativas, diplomáticas, no âmbito internacional, e que acarretaram de forma direta nos conflitos do Afeganistão, no Iraque, em prol da chamada doutrina, em prol da chamada guerra ao terror, ou seja, parte de um conjunto aí de medidas conhecidas como a chamada doutrina Bush. Então, é dentro dessa reflexão que cai a minha análise a respeito do 11 de setembro. Então, o 11 de setembro, ele é um acontecimento histórico, ele é um marco que periodiza, principalmente em relação à questão do terrorismo. Então, as preocupações que envolvem especificamente o fundamentalismo islâmico, que assumiu o topo das preocupações internacionais aí, ao longo desses 20 anos. E na definição desses responsáveis, ficou tudo constituído nos moldes de uma luta entre o Ocidente versus o Oriente. E pensando como que ele é um marco, o que ele periodiza. Então, esse processo histórico que envolve o 11 de setembro, ele tem como fio condutor o terrorismo. Então, o terrorismo é o que explicaria, de modo geral, esse evento, e a gente retomando aí o fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, com o início da chamada Guerra ao Terror, da Guerra Fria, desculpa, com a chamada Guerra Fria. Então, nesse movimento que conseguimos entender, inclusive as construções imagéticas, o apelo que há nos discursos, e também os recursos, muitas vezes, fílmicos que ocorreram aí no pós-11 de setembro. Então, muitos dos discursos do George W. Bush, ele vem justamente nesses tons maniqueístas, todas elas declarações oficiais, a fim de justificar a guerra ao terror, e isso foi ocorrendo aí, muitos desses efeitos da doutrina Bush estão sendo colhidos, por assim dizer, até hoje. Então, os ataques do 11 de setembro, eles se tornam um marco porque o efeito das imagens, como essa que nós estamos vendo na tela aí, definem como um momento de união na defesa da nação, principalmente no que recorre aos Estados Unidos. Então, o 11 de setembro, ele fica como um marco onde todos recorrerão a ele ou a partir dele para interpretar movimentos anteriores e posteriores, tornando, assim, ele é a força de atração do acontecimento, por assim dizer. Então, os meios
de informações, seja a TV principalmente, os jornais, e é muito interessante essa questão da TV e dos jornais, porque as fotografias das manchetes dos jornais no dia seguinte, todas elas, nessas imagens, o estadunidense, o mundo todo já tinha visualizado elas, né? Então, há uma questão nas linguagens aí. Então, todos esses meios de comunicação, eles exploraram, né, cada especificidade de tais eventos, né? Então, e há uma emissora aí, a emissora de notícias do Catar, por exemplo, lá do Oriente Médio, ficou muito famosa por ser, digamos assim, a conexão com a visão que se constituía aqui no Ocidente a respeito do 11 de setembro, né? Então, há algumas questões bastante pertinentes da gente visualizar a respeito disso, em conta de como todo esse discurso foi se construindo a respeito do fundamentalismo, do terrorismo fundamentalista islâmico, né? Então, na definição do inimigo, né, entre as seleções e exclusões que ocorreram, o que fica muito claro, né, nas declarações pós os atentados, né, que a temporalidade, né, é deixada de lado em favor dessa nova empreitada norte-americana. Por quê? Outros acontecimentos, outros eventos no 11 de setembro, inclusive na América Latina, né, 1973, envolvendo a questão da ditadura militar, outros eventos no Oriente Médio, várias regiões do mundo, elas são deixadas de escanteio em virtude dessa data específica, né? Então, isso é muito importante da gente ver como que a construção histórica, como o apelo dessas imagens, ele intensificou muito esses discursos que ocorreram. Então, o 11 de setembro, ele torna-se dessa forma o marco legitimador e definidor da luta contra o terror em um âmbito nacional e internacional pelos Estados Unidos. Então, são essas algumas dos aspectos mais pertinentes da gente refletir também a respeito do qual que é o significado, né, do 11 de setembro. Há um dossiê que saiu recentemente a respeito do 11 de setembro, que ele começa com um questionamento, uma interrogação. O dia que mudou o mundo, será que foi o dia que mudou o mundo, né? Então, qual que é o apelo dessas questões, né? A gente sabe que a construção desse acontecimento e como ele é trabalhado dentro dos Estados Unidos, ele é totalmente diferente do nosso, né? Ele está envolvido dentro do que mesmo se pontua dentro das instituições escolares, né? De momentos, de memoriais, né? Então, na construção desse marco histórico, né? Bom, aqui, né, eu já começo a apontar algumas das imagens, né, que envolvem a questão, né, do 11 de setembro. Então, aqui vocês têm... essas aqui são imagens, né, tiradas das exibições do dia, né? Então, pode ver aqui 9 horas da manhã. Nós temos aqui a fotografia que mostra o voo 175, né? Então, há muita confusão a respeito de como as imagens foram filmadas, né, de que tudo foi exibido, né? Acontece que no contexto ali, né, das várias mídias, né, os jornais, a TV, o cinema, né, eles produziram representações diversas sobre o 11 de setembro, né? E num primeiro momento, né, é claro que o efeito causado por essas imagens levou um turbilhão, né, de revisões históricas que enfatizavam, né, o mundo havia mudado naquele dia, né? Então, tudo se exaltava, né? Como em qualquer tragédia que a gente vê nos jornais, aqui mesmo no Brasil, né? Então, a primeira coisa é buscar eventos que fossem similares, né? Um dos que começou a chegar no primeiro momento, e no primeiro dia, né, do atentado do 11 de setembro, já era o atentado que ocorreu em 1993, né, ao World Trade Center, né? E, assim, o que a gente precisa perceber, né, é que algo notável dessas imagens aqui, né, da sequência dos acontecimentos, foi o seu encadeamento. Não apenas num plano tático, né, dos próprios terroristas, mas como um espetáculo arquitetado aqui, né? Então, todas as redes de TV, elas interromperam sua transmissão, né, rotineira para levar ao ar a cobertura do que havia acontecido, né, na Torre Norte do World Trade Center há poucos minutos. Então, o que acontece nessa exibição aqui?
num primeiro momento, foi atacado, foi o primeiro voo. Então, houve a explosão onde ninguém sabia o que estava acontecendo, né? E, na sequência, todas as redes de TV foram noticiar isso, né? Então, todo mundo houve a cobertura desse evento. Então, nos primeiros instantes, né, não havia ainda declarações, né, ou mesmo uma explicação. Os repórteres, eles dialogavam, né, com seus correspondentes lá, né, pelo ponto, via telefone, questionando do que se tratava, né, se era um ataque ou não, se era uma questão acidental. Então, durante a cobertura, né, da Torre Norte, né, que estava em chamas e não sabia o que tinha acontecido, se iniciou aí, né, digamos assim, o segundo ato, né, ou seja, o segundo avião, né. Então, em meio aos diálogos dos jornalistas, ao fundo desse enquadramento aí, surge lá o voo 175, diretamente contra a Torre Sul, né. Então, vocês podem ver até no horário aqui, né, 9h02 da manhã. Então, a tal cena, né, se ela não tivesse sido exibida ali ao vivo na televisão, né, facilmente seria confundida aí com um filme exibido na programação. O espectador ali poderia consumiria isso como uma ficção, né? Então, como uma espécie de apenas uma simulação do atentado aos Estados Unidos, né? Então, a conclusão é simples. Os atentados do dia 11 de setembro, né, de 2001, especialmente contra as torres, né, do complexo do World Trade Center, né, tem também o ataque ao Pentágono e outras situações que ocorreram, né, eles foram planejados para serem filmados e transmitidos ao vivo. Então, isso foi pensado. Há muitos cineastas, né, se eu não me engano, era o Robert Altman, ele fala, né, que parte disso é própria culpa dos Estados Unidos, do cinema em si. Então, todas essas questões que eu estou colocando aqui é para pensarmos, né, a respeito da questão da valorização cinematográfica, né, que é um fator muito importante analisando os efeitos de como há essa relação entre o 11 de setembro, o acontecimento, e as imagens, não é? Então, há um fator, né, que a gente deve considerar, que é as transmissões televisivas, né? Ou seja, a valorização cinematográfica, né? Então, aqui tem outras. Aqui eu coloquei uma imagem da ABC, aqui, né, também uma imagem da ABC, de um ponto mais do horizonte, aqui da CBS, essa outra imagem aqui já vem da Fox News 5, essa imagem aqui é particularmente muito interessante também, né, da CNN. Então, vocês estão acompanhando ali, desde as 9h02 da manhã até as 9h59, né, você tem a transmissão, né. Não sei se estou passando muito rápido, né, mas vou deixar mais para vocês observarem, né, qual que é a especificidade que existe aqui dentro dessas imagens, né. Podem ver que há um plano panorâmico aqui, né, todas elas são mostradas à distância. Aqui há também uma imagem também distante, com um zoom, né, mostrando o ataque nas prédios em chamas. Esse aqui já mostra ele um plano ali onde você consegue ver o jornalista, né, o repórter, apresentando as imagens, né. Então, é muito interessante esse ponto aqui, porque como se tratavam, né, de imagens ao vivo, então, como essa aí que eu coloquei da ABC, né, já 8h59 da manhã, né, ainda está mostrando o primeiro ataque, né. Deixa eu passar uma outra imagem aqui também. É muito pertinente a gente fazer essa reflexão aqui, né, porque como eram imagens ao vivo, né, não havia um preparo para isso, né, não se seguia um roteiro, não havia um planejamento, nada estabelecido, né, ou seja, não era uma matéria jornalística planejada, né. Então, ali, contratempos técnicos, enquadramento das imagens ao vivo, todas elas são reflexo do cineasta, né? Não são as imagens ali acontecendo, né? Há toda a questão também da gente compreender os reflexos do cinegrafista, do helicóptero que estava filmando, né? Tudo isso, né, seria o cineasta, ele seria os olhos dos espectadores, né? Então, é bastante interessante a gente pensar nesse vislumbre visual, né? Então, ninguém, preocupados em entender, né, e explicar toda essa situação, poucos narradores, eles observaram o voo 175 se aproximando no horizonte. Então, eles estavam lá noticiando a primeira torre sendo atacada, então, tanto preocupados com isso, né, dando-se conta ali do que havia acontecido poucos minutos atrás,
Tem alguns vídeos, é que eu não vou exibir esse vídeo aqui porque ele fica ruim pela questão da transmissão, né, pela exibição, mas é o caso de uma repórter que ela estava noticiando, tentando entender, falando que achavam que era um monomotor, que era uma explosão, um incêndio, e ela não viu, o cineasta estava visualizando essa imagem sendo... estava filmando e ela estava preocupada olhando para a câmera, reportando isso. E ela tomou um susto, ela ficou extremamente assustada com isso. Eu não lembro bem exatamente de qual emissora que era, mas é muito interessante esse aspecto, porque a linguagem televisiva, né, ela não exige que o espectador esteja todo o tempo ali em frente à tela, né, analisando as imagens a todo tempo. É diferente da questão cinematográfica, por exemplo. Né? A TV, ela usa mais close-ups, né, do que a narrativa fílmica, né, como planos médios. É só vocês pensarem no Jornal Nacional, né, aquele enquadramento assim, mais ou menos como eu estou aqui. Né? Então, há toda essa diferença. Então, por isso que se fala das imagens cinematográficas, né, ou seja, tanto pela questão do impacto que elas são, de estar sendo filmado um evento real, mas como também da forma como a linguagem televisiva construiu esses aspectos. Né, do enquadramento das câmeras, da posição da câmera. E, assim, esses enquadramentos, muitas vezes, eles tentam mostrar a seriedade dos âncoras, né? O espectador, ele fica concentrado muito mais no elemento auditivo. Então, por isso que eu comento dessa questão dos repórteres, né? Num evento como esse, que foge à norma, não é tanto apelo auditivo, né? Ou seja, vocês devem saber que muitas pessoas ligam a TV, deixam ela ligada e vão ouvindo. Não se preocupem tanto com as imagens, principalmente quando a gente está falando sobre uma questão do noticiário. Né? E aí, no 11 de setembro aqui, as coisas mudam, se alteram um pouco. Né? Então, o 11 de setembro ele foge à norma e o que ele chama a atenção do espectador muitas vezes é a manchete, né? A exaltação do ocorrido. Pensem, muitas vezes, quando a gente está vendo alguns desses filmes sobre catástrofe, né? Sempre mostra alguém num bar de beisebol, algum lugar, uma lanchonete, vendo a chamada, a manchete, né? Toda ela é, muitas vezes, em áudio primeiro, para daí depois mostrar as imagens, né? Então, busca-se esse recurso, né? Então, por quê? A TV, ela trabalha com uma linguagem prática, né? Deixa eu colocar numa outra imagem aqui, que essa particularmente é interessante, né? Então, a TV, ela trabalha com uma linguagem muito prática, né? Através do qual o cidadão comum ele consome, né, acontecimentos, muitas vezes carregados de interpretação. Essa imagem que eu estou colocando aqui, muitas vezes é a carga emocional, né, do próprio repórter, muitas vezes interfere na construção e na visão que as pessoas têm de determinado evento. Né? Pode ser de maior intensidade, como de não maior intensidade, né? E aí, muitas vezes de forma informal, né, para além de um âmbito ali educacional, recorre-se a reflexos históricos. Né? A classificação de momento histórico, a história sendo escrita, a história acontecendo, primeira vez na história. Então, dentre outras frases aí de impacto, né, sempre foram e elas sempre vão ser utilizadas pelos meios midiáticos. Né? Então, assim, no momento como nós vivemos, né, historicamente, o nosso contexto, as imagens são extremamente importantes para a análise e reflexão, né, dos acontecimentos, né? Ou seja, todo mundo tem uma câmera. Né? Quando a gente pensa nesse momento aí, não, né? Era diferente, os celulares com câmera ainda estavam se desenvolvendo, mas o recurso das imagens, tanto das TVs, quanto imagens amadoras, né, de transeuntes passando próximos ao World Trade Center, né, essas imagens foram utilizadas na sequência. Né, tanto em filmes, isso vem impactar toda uma visão, uma constituição estética que nós temos atualmente. Então, por exemplo, a TV, né, os ataques do 11 de setembro, eles se tornaram um marco no momento da transmissão ao vivo. Então, somado ali ainda ao drama público, que se tornou a própria cobertura televisiva sobre o evento, as ações antiterroristas, tudo que se passou ali nos meses, anos seguintes, eles se tornaram um marco periodizador. E aí, nesse dia, alocou-se, né, uma significação para os estadunidenses. Né? O território foi atacado, né, a constituição do novo inimigo.
Então, e inicialmente não houve ali considerações acerca do processo histórico, né? Apenas na definição de quem os cometeu e dos novos inimigos. Então, por isso que eu falei sobre a questão da constituição do fato histórico, né? Então, ali, quando a gente vai retomar a uma certa distância, nós não conseguimos, né, nos aproximar e refletir a respeito de outras questões que envolvem, né, o 11 de setembro. E, assim, a transmissão televisiva dos atentados, ela suprimiu o anseio do público, né, por representações cinematográficas, né? Então, esse é um ponto importante. Em grande parte, né, a particularidade de como tais eventos foram planejados pelos terroristas, os locais, os horários pré-estabelecidos, o cenário, o roteiro, uma espécie de roteiro que eles seguiram, né, prontos ali para a gravação e a transmissão, ou seja, tudo foi programado para ser filmado, né? Então, não obstante, né, então, o que ocorre? A forma como a mídia em geral ela tratou esse evento, especificamente os telejornais, desenhou ali os personagens, né, o terrorismo, os heróis, né, e estabelecendo ali uma sequência cronológica, né? Ou seja, levou o espectador aí a todos os elementos essenciais de uma trama baseada aí em fatos reais, por assim dizer. Não estou questionando assim, mas a reflexão a respeito, né, do que é o 11 de setembro, o seu significado e construção, né? Então, houve ali uma espécie de deleite cinematográfico dentro dessas transmissões televisivas. Isso é particularmente muito importante porque ele veio afetar todo o cinema posterior, a escrita fílmica da história, que é uma linha que eu trabalho. Então, o que a gente pode notar a respeito desses aspectos, né? Que tanto o cinema quanto a TV, né, eles são maneiras de acesso à história, né? Claro que há aí elementos fundamentais que diferenciam eles, né, pela própria recepção, né? Grande parte dos filmes ela é produzida para ser consumida na sala de cinema, né? Idealizada, distribuída. Hoje a gente tem algumas mudanças, né, com a questão das plataformas de streaming, né? Há um debate a respeito disso, né? Mas de modo geral a televisão, por sua vez, isso até hoje, né, ela possui uma programação ininterrupta com programas, séries, né, novelas. Ela é produzida e idealizada para ser consumida diariamente. Então, por isso, dessa questão do apelo auditivo ser mais forte do que o visual, né? Mas alguns desses pontos aqui são interessantes, justamente porque a exploração dos noticiários, né, dos ataques do 11 de setembro, ela não está ligada apenas ao discurso televisivo, né, e suas particularidades, mas também as eficácias, né, dessas imagens, né, que elas acabaram ultrapassando aí a capacidade dedutiva sobre o que se passava, né? A gente tem que se questionar aí qual que é o papel dessas imagens dentro desse processo, né? O impacto delas. Eu tendo a chamada de império das imagens, né? Pela enorme quantidade de imagens que se envolvem nesse ponto. Então, o que é pertinente destacar, né? Que as imagens cinematográficas, né, entre aspas, né, dos atentados transmitidas ali pela TV, trouxeram novas formulações, né, para o presente. Então, ali nas tensões entre futuro, entre passado, não havia ali uma margem para qualquer questionamento, né, que não dialogasse com a objetividade dessas cenas que estavam ali registradas. Então, a crítica a essas imagens televisivas, ela recairia ali sobre o seu caráter de evento histórico, né, enquanto marco histórico. Não sobre a questão da incidência, mas o efeito, né, do material histórico que ele foi constituindo futuramente. Então, no caso da minha pesquisa, envolve a questão do cinema, né, da questão da historicidade, toda a reflexão a respeito desse processo histórico ali, da luta contra o terrorismo, né? Então, a minha ideia não é tocar na questão do significado, das vítimas, nem nada disso, mas sim na questão da constituição desse marco temporal, né? Então, isso que é pertinente notar. E nesse outro ponto, né, claro que eu não vou me delongar mais nas análises televisivas, mas fica muito uma dica para quem está iniciando pesquisas, TCC, já que a minha fala é uma aula inaugural,
é pensar nas inúmeras possibilidades de fontes de forma de trabalho que nós temos hoje, né? Então, assim, a gente tem muito material, né? E muito desse material, né, ele está disponível para todos, né? Então, os historiadores têm acesso, as pessoas, de maneira geral, têm acesso às fontes que o historiador está dialogando hoje. Então, exige uma preparação muito grande, né? Uma fundamentação muito boa, né? Para uma pesquisa, né, se desenvolva nesse sentido, né, para os novos historiadores que vão surgir aí. Então, aqui, o que é o ponto que eu vou trabalhar agora? Eu vou mostrar alguns cartazes, né, de filmes, contando alguns dos impactos, né, muitas vezes, alguns desses filmes vocês já conhecem, né, mas como muitas vezes alguns desses filmes, dentro desse processo histórico ali, eles acabaram sendo ressignificados e tomando um outro sentido. Então, assim, as constantes imagens televisivas, elas foram incessantemente exibidas. Então, até mesmo a minha fala sobre as imagens, ela chega a ser cansativa como um recurso meu mesmo, a respeito de mostrar quanto que isso foi extremamente exibido exaustivamente. Então, inclusive os próprios discursos do governo, todos pautavam-se intenções e ações dos grupos terroristas contra os Estados Unidos. Então, ele contribuiu muito para o efeito discursivo, né, a respeito ali do 11 de setembro como marco e também na luta, né, e também minando interpretações que divergissem dessas questões, né, que não compartilhassem, né, o drama estadunidense. Então, num certo sentido, pensando atualmente, né, essa reflexão, né, do marco, vocês podem ver vocês podem abrir o YouTube mesmo, aí vocês vão ver nos noticiários as falas do Biden, todos os presidentes ali nesses últimos 20 anos reunidos, né, dentro desse ponto. Mas a questão não é questionar essa questão do trauma, né? A ideia aqui é pensar como que esse evento ele trouxe, né, como que o 11 de setembro ele trouxe um breve, chamam entre aspas, um breve retorno da concepção de uma cultura política unissona, né, em favor da defesa da nação. Então, esquecendo todos os outros problemas internos que, inclusive, nesses últimos 20 anos foram parecendo cada vez mais, né, envolvendo também questões raciais dentro dos Estados Unidos, né. Então, isso contribuiu muito, né, para que as concepções cinematográficas que exaltassem ali os heróis, né, em momentos de glória da história estadunidense. Então, vocês vão ter ali muitos filmes de guerra, né, exaltando o patriotismo, né, o jingoísmo americano, do soldado morrendo pela nação. Inclusive, toda essa construção aí dos filmes, do império aí dos filmes envolvendo super-heróis e quadrinhos tem uma relação muito próxima com o 11 de setembro, enquanto essa questão do herói, da definição de inimigos, querendo destruir o mundo. Então, o próprio filme do Homem-Aranha, o primeiro lá de 2002, se eu não me engano, teve uma mudança nas cenas, tinha um helicóptero que ficava preso entre as duas torres do World Trade Center, ela foi excluída e regravada. Então, houve muitas adaptações, né? Então, inclusive Hollywood ali, ele modificou, alterou muitos desses filmes. O mais conhecido é o Homem-Aranha, né? O Spider-Man de 2002. Aí tem vários outros filmes do Homem-Aranha, né? Então, assim, houve muitas adaptações. Tá? Um dos primeiros filmes a mostrar Nova York, então veja, nós estamos com um filme de 2002, né? Ele é o primeiro filme que vem a mostrar. Opa, deixa eu voltar aqui. Esse filme aqui do Spike Lee, A Última Noite, se eu não me engano em inglês é 25 horas o nome dele, né? Ele foi o primeiro filme a mostrar em Hollywood cenas de Nova York. Então, esse ressentimento que houve ali pelos 11 de setembro, a espetacularização, a grande intensidade da exibição das imagens, né, ela suprimiu, né, essa vontade do espectador em ver imagens ali de Nova York. Então, esse foi um dos primeiros filmes, né, mostrando Nova York, né? Então, ali, ele inseriu algumas breves imagens ali do que restou do World Trade Center, né? Então, o Spike Lee, que é o diretor desse filme, ele não buscou se posicionar politicamente. Ele só, segundo uma entrevista que eu vi dele, ele buscou naturalizar, né, o novo cenário de Nova York, né?
Então, mostrando ali como um novo marco, né? Seja tanto para os nova-iorquinos quanto para o restante do país. Então, ele quis mostrar os efeitos históricos daquilo, né? Sem um posicionamento político. Mas isso aqui já mostra uma questão de que abordar Nova York e qualquer coisa que fizesse uma menção ao 11 de setembro, né? Ele ainda era um tema muito delicado, né, de se tratar. E aí, né, dentro dessa questão de abordar esses temas, né, um outro fator importante é que, naquele momento ali, para Hollywood, o gênero fílmico que mais estava ali em foco, né, nos holofotes nesse momento, e foi explorado ali pelas grandes produtoras, é o filme de guerra, né? Então, aqui nós temos O Resgate do Soldado Ryan, né? Esse filme aqui, né, eu trabalhei muito com cinema e ensino, e esse filme é um dos preferidos aí dos professores, aí nos últimos 20 anos, aí, quase 20 anos, né, para trabalhar a Segunda Guerra Mundial, né? Então, O Resgate do Soldado Ryan. Então, o que acontece aqui? Nesse filme é de 98, né, mais de 20 anos, né, corrigindo, ele é de 98, mas ele era um dos filmes de maior sucesso, né? E, assim, ele mostrava os campos de batalha, em meio a dilemas morais, da exaltação patriótica, muitos traços aí presentes nos filmes, né, de guerra após 11 de setembro. Então, muito desse recurso narrativo de filmes após 11 de setembro, ele se pautou dentro de filmes como O Resgate do Soldado Ryan. Então, os executivos ali de Hollywood, eles não estavam interessados ali em arriscar os investimentos com temas delicados, ou seja, então abordando diretamente os recentes ataques, né? Algumas dessas questões vão se seguir ali mais a partir de 2006. Então, houve um apelo até mesmo da Casa Branca para que os executivos ali não tocassem nesse assunto, né? Então, em sim, focassem no esforço de guerra, né? Há alguns artigos aí de pesquisadores dos Estados Unidos que mostram essa questão da proximidade da Casa Branca com Hollywood, algo que estava acontecendo somente lá no fim da Guerra Fria, né? Na década de 80, início dos anos 90 também, o Top Gun teve muita proximidade do governo com os estúdios cinematográficos. Então, houve ali se vocês querem buscar onde tem esses recursos narrativos de filmes de guerra após 11 de setembro, você vai encontrar ali no Resgate do Soldado Ryan, né? Muitos deles. E há um outro filme aqui, também, O Falcão Negro em Perigo. Ele representa, né, na verdade, assim, dentro do governo do Bill Clinton, ele representou essa ação, né, que aconteceu em Mogadíscio. Saiu esse filme posteriormente, e ele acabou... ele foi uma operação desastrosa, né? O Bill Clinton retirou as tropas ali da Somália e houve... isso afetou muito os Estados Unidos no continente africano, principalmente, né? E aí essa ação, né, envolvia também algumas células terroristas, né? E ficou, digamos assim, mostrando a fraqueza dos Estados Unidos. Contudo, o filme, ele acabou por representar a força e a determinação dos soldados, né? Então, eles terem morrido em batalha, né, não caiu bem para os Estados Unidos, mas dentro do recurso fílmico, dentro do cinema, acabou mostrando ali a força, a determinação dos soldados estadunidenses em meio à batalha, né, assimétrica, né? Então, eles eram poucos soldados enfrentando muitos inimigos, né? Então, dentro desse diálogo, como eu falei, do retorno de filmes de guerra, né, principalmente envolvendo a Segunda Guerra Mundial, é uma forma de recorrer aí a essa questão da defesa da nação, né? Então, a Segunda Guerra Mundial é algo extremamente explorado, exaltado, né, na sociedade dos Estados Unidos, né? E claro, que aí a gente pensa, pois mas não haviam outras produções, eram apenas essas produções grandiosas de Hollywood, né? Nesse caso, né, as produções independentes ou mesmo estrangeiras, elas foram as primeiras ali a buscar representar o dia dos atentados. Então, em grande parte, né, elas buscaram ali a representação do real. Elas queriam, a busca era a objetividade. Então, era a representação real da queda das Torres Gêmeas através de compêndios e de gravações amadoras. Então, não foram só as imagens televisivas, foram as imagens de gravação amadoras também utilizadas, né? Então, houve ali uma enxurrada ali, né, uma mistura entre as imagens de cobertura televisiva, né, e também ali as imagens ali amadoras, né? Então, muitas vezes,
o que aconteceu é que essas gravações amadoras, né, elas buscavam ali homenagear as vítimas, por vezes mostrando elementos ali que envolviam, que queriam levar eles queriam apresentar para o público, né, outra visão dos ataques, né, para além daquela cobertura exaustiva televisiva, então destoando ali dessa enxurrada das imagens dos escombros e dos jumpers, né, de quem estava saltando, né, das torres em chamas, né. Eles queriam mostrar outras coisas de como o nova-iorquino estava lidando com essa situação nos momentos posteriores, né? Então, só que essas produções elas tiveram pouco alcance em termos de bilheteria ou mesmo de espectadores, então acabaram ganhando espaço mais em festivais, e muitas recebendo elogios de crítica especializada, né? Uma delas, a primeira produção coletiva foi, acho que eu pulei, foi essa aqui, né, Underground Zero. Ela foi uma das primeiras produções, né, coletivas a mostrar essas imagens. E é muito interessante, porque essas imagens aqui, elas influenciaram muito. Então, se vocês visualizam aí alguns filmes que mostram imagens amadoras, nós temos inúmeros filmes aí que envolvem a questão do celular, né? Seja gravações de celular, se envolvendo dentro da narrativa fílmica. Mas antes da popularização dos celulares, muitas dessas imagens, principalmente no que a gente está falando aí sobre filmes que envolvem a guerra ao terror, né? Os atentados do 11 de setembro, são de imagens amadoras. Elas vieram influenciar esse foco narrativo também, né? E aí, uma outra coisa que é interessante de pontuar dentro desses recursos, né, é essa imagem aqui, né? Então, dentro de todo esse diálogo aqui com esses filmes de guerra, né, nós temos ali essa imagem, né, da fotografia de Iwo Jima, né, da Segunda Guerra Mundial, né? Ela tem um grande impacto ali dentro da sociedade estadunidense, né? Então, a questão da exaltação dessas imagens aqui, elas são particularmente importantes, né, nesse sentido. E aqui nós temos alguns dos bombeiros, né? Então, isso aqui foi associado, né, à questão da resiliência, né, dos americanos quanto a se retomar sempre a questão da erguendo as bandeiras, né, dos Estados Unidos. E é muito interessante que essa outra imagem que eu coloquei aqui para vocês, na sequência, é o Afeganistão recentemente representando a mesma fotografia, né? Então você vê que há uma guerra aí de imagens, né, de fotografias que tenta associar, né, e construir outras formas de representação, né? Ou seja, outros sentidos para essas imagens, né? Então isso é bastante interessante de exaltar, né, que não é só quando a gente fala de imagens e movimento, mas também fotografias são embate. Inclusive, quando a gente está falando dos 20 anos, né, uma imagem que ficou muito marcante, explorada nas últimas semanas, foi o último soldado saindo do Afeganistão, né? E algumas pessoas falando a respeito, né, do fim, que o Ocidente perdeu essa guerra, né, que aquilo era o símbolo, né, dessa derrota, né, dos Estados Unidos, com as presenças das tropas lá no Oriente Médio, né, especificamente no Afeganistão. Então, isso é particularmente interessante. E aí, outro filme que é muito importante nesse segmento aqui é esse filme, o 11 de setembro. Ou seja, há cerca mais ou menos de um ano, né, dos atentados, veio aí o que seria uma das produções mais críticas, mais ácidas aí até esse momento, né? O 11 de setembro, né, de 2001. Então, a data do filme é basicamente essa que está ali, né, o nome dele. Então, trata-se ali nada mais do que 11 curta-metragens, né, feitas por 11 diretores de diversos países. Ali você tem Egito, Estados Unidos, Irã, Japão, México, Inglaterra. Então, e todos eles têm cerca de 11 minutos, né? Então, a produção ela tem como premissa expor as distintas visões que cada diretor teve dos atentados, né? E o seu impacto em diferentes lugares. Então, de certo modo, ali, pensando a estrutura daquele Underground Zero, outro documentário que eu mostrei, né? É mais ou menos nesse sentido. Contudo, essas diferentes visões elas trouxeram à tona muitas críticas, né? A questão do sentimentalismo, da comoção dos estadunidenses, né? A ponto de ser lançada tardiamente nos Estados Unidos. Então, em muitos países ela foi lançada, né? Em outros, nos Estados Unidos ela só veio anos depois, né?
Ali você tem as reflexões sobre o que é o 11 de setembro no Chile, né? O que essa data representa, o que o 11 de setembro representa relacionado ao Japão e os efeitos da Segunda Guerra Mundial no país. Você tem um que eu acho particularmente interessante, que é do curta-metragem do Alexandre Inhanratu, que mostra que ele tem um determinado momento que ele deixa a tela em preto, né? São 20 segundos, a tela fica escurecida, né? Sem imagem nenhuma, apenas com áudio, né? Mostrando os barulhos ali. Então ele tenta buscar um outro sentido, né? Ou seja, aquilo que eu falei a respeito da exaltação, da exploração das imagens, ela aparece justamente nesse recurso fílmico, né? Então ele fala, não, eu achei desnecessário mostrar as imagens, né? Eu queria explorar o que cada pessoa, fechando os olhos, poderia, né, sentir ouvindo isso, né? E claro, essas são imagens, são documentários, né? Esses dois que eu coloquei aqui, o Underground Zero e o 11 de setembro, são produções que não fizeram sucesso e foram críticas. As críticas cinematográficas a respeito desse filme aqui em particular, elas são extremamente fortes. Assim. Basta vocês fazerem uma pesquisa em alguns dos principais jornais, vocês vão observar esse sentido. Então é bastante pertinente refletir sobre esse ponto, né, de como que é a recepção, mesmo tardiamente, desses filmes, né. E aí, né, tem esse filme aqui muito interessante, né, o Joaquim Fênix, ele está famoso hoje, né, por um filme recente que ele fez, né, e esse filme aqui, O Guerreiros Búfalo, né, ele foi extremamente criticado, porque se você não significa que todos os filmes de guerra seriam ali exaltados, né, seriam na mesma lógica da ideia da nação, dos efeitos para a guerra ao terror, né? Esse filme foi criticado porque o Joaquim Fênix, ele interpreta um soldado que ele faz muitos trambiques dentro do exército, né? Então, contrabando de armas, drogas, envolvendo várias coisas, né? Então ele foi rechaçado justamente porque ele não mostrava aos soldados dos Estados Unidos, o militar, lá a serviço, lutando, defendendo a nação. Ele mostrava uma outra esfera, né? Então ele foi rechaçado. Há alguns outros filmes também nesse sentido. Na sequência aqui, claro, aparece esse que é um dos mais famosos, né? Que é o 11 Fahrenheit, né? Fahrenheit 11 de setembro. Então, ali, ele é um bom exemplo dessa crescente filmografia. Ele é de 2004, né? E ele de que assim, há uma retomada de consciência sobre essa questão da guerra ao terror, né? Então, ao mesmo tempo que ele busca dar fim a um escapismo cinematográfico, né, dos atentados, da exploração do acontecimento, ele foca bastante na questão de como a mídia construiu isso, né? E, claro, que num viés extremamente explícito, né, de críticas à administração republicana, né? Então ele começa a pensar, não, mas espera aí, vamos retomar aqui, quais são os aspectos políticos envolvidos nisso, né? Então, ele aborda muito a questão da administração republicana, principalmente cai em cima do George W. Bush, naquela cena que ele está lendo um livro numa escola, né, nos Estados Unidos, e não sabe, e ele filma a reação dele, né? Então ele explora muito isso. Então ele cai especialmente ali na desconstrução da figura, né, do George W. Bush. Então, vários argumentos, né, criticando as políticas, né, dos ataques terroristas. Todavia, assim, ele é muito simplista em alguns temas da análise do processo que demanda. Então ele foca mesmo no presente. Ele não retoma outros aspectos, por exemplo, a década de 80, 70, 60, qual é a relação com isso. E, claro, tem os filmes de ficção também, né? Então, na década de 2000, há muitas remake de filmes de ficção científica, né? Nesse caso aqui, né, da Guerra dos Mundos, né, qual que é o ponto, né, a gente perceber aqui? Que o filme ele traz diversas alegorias ali com o contexto histórico norte-americano, né, máquinas de guerra, alienígenas escondidas há centenas de anos no subsolo, ou seja, debaixo do nariz dos Estados Unidos, pânico generalizado, destruição da cidade. E o que acontece, né? Ele quebra a tônica ali do herói que busca salvar o universo, né? Então, assim, mostra ali simplesmente o ator principal ali querendo se salvar, sobreviver, e os familiares, né? Não há ali uma questão de uma inspiração patriótica a favor da coletividade, por assim dizer, né?
Então, esse é tem a Guerra dos Mundos. Agora me esqueci. Alguns outros filmes aí que se envolvem dentro dessa narrativa. Mas há muitos filmes aí, grande parte deles, esse aqui é da década de 50, tem vários outros remakes aí do período, né? O Senhor das Armas, apesar dele não... eu não sei se vocês conhecem esse filme, né? Eu acho ele um filme muito bom, né, do Nicolas Cage, né? E ele, o que ele traz aqui, né? Apesar de que ele não trata diretamente ali a guerra ao terror, né? Ele tem um enredo elaborado ali sobre um negociante de armas, né, em fins da Guerra Fria, fazendo uma crítica sutil ali, né, a respeito da guerra enquanto um negócio lucrativo, né. Recentemente nós tivemos ali algumas fotografias, imagens que mostravam o Talibã com armas dos Estados Unidos. A mesma coisa aconteceu, né, depois da Guerra Fria, né, e também envolvendo o pós-2001, na invasão, né, do Afeganistão, no início da guerra do Afeganistão. Então, assim, aqui a gente já vê um vislumbre de como os filmes começam a retomar o processo histórico que envolve o porquê dos acontecimentos do 11 de setembro, né? E para finalizar, né, esse filme aqui para mim, um dos melhores filmes aí recentes, né, dos últimos 20 anos, que é o Syriana, né? Ele não é um filme de fácil digestão. Ele tem recursos narrativos bastante diferentes, né? Onde várias histórias são desconexas, mas fazendo relações, mostrando diferentes cenários. Então, algumas dessas situações aí que o Syriana apresenta, elas envolvem toda a questão do petróleo, né? Ele não vai tocar diretamente no 11 de setembro, né? Mas ele vai trazer ali um vislumbre sobre o que está por trás. Daniel, espera um minutinho, por favor. Leiliane, você está com o microfone ligado. Liliane. Eu acho que ela não ouviu. Liliane, você está com o microfone ligado. Tem como alguém desligar? Acontece. Não consegue se conectar no microfone dela. Ou melhor, tentar. Parece uau, dos filmes de terror. Ninguém tem o telefone dela para ligar, não? A Arielle consegue fechar o microfone dela, que a Arielle está comandando a sala. Parece que tá bem, não. Tô preocupado com ela, sabe? Bora, a gente tinha que arrumar um jeito de levar do nosso filho médico. Não adianta. Ela é teimosa que só pensa nas crianças. Aí, bom, acontece. Então, o Syriana, ele é um filme ali que ele traz envolvendo a questão do petróleo, né, dentro de toda essa dinâmica aí por trás da guerra ao terror, né? Então, acontece algumas reflexões ali envolvendo o personagem principal, né, que seria o Bob Barnes. Esse filme ele foi inspirado num livro, né, envolvendo um ex-agente da CIA, né, e a inspiração para ele também veio de um artigo envolvendo o terrorismo e a criação de empregos no Oriente Médio. Então, tem toda a questão econômica que é trabalhada ali. Então, na minha visão, o Syriana ele é um dos filmes que ele rompe com essa constituição de tudo em favor da guerra ao terror, né, no sentido de retomar algumas questões que tratam como que o terrorismo, né, ele é o fio condutor desse processo. Então, esse personagem, o Bob Barnes, ele vem a representar essa pessoa que está atuante, e ele mostra como os Estados Unidos estavam presentes no Oriente Médio
desde, né, da década ali de 50, 60, 70, 80. Aí dentro desse cenário da guerra ao terror, ele é muitas vezes colocado como uma pessoa que não é mais necessária, né? Ou seja, é uma coisa que a gente não quer mais recordar dentro desse aspecto, dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje, né? Então, tudo que está envolve esse filme, né, é a questão do petróleo, né, e é tudo os jogos políticos, econômicos, né, que envolve, né, a guerra ao terror. Então é um filme bastante pertinente, assim, eu aconselho vocês a assistirem para buscar compreender. Ele não toca diretamente no 11 de setembro, mas ele faz parte dessa filmografia que vem a questionar, ou seja, se tornar crítico. Então, após o Syriana, após 2005, muitos filmes ali vieram a se tornar mais críticos, desde 2006, 2007, 2008, 2009 em diante, muitos filmes críticos à doutrina Bush e ao governo do George W. Bush. Então, se num primeiro momento, no primeiro mandato dele, ele teve um fortalecimento com isso, posteriormente, o George W. Bush ele vai perdendo força, né, já no segundo mandato, né? Mas assim, a guerra ao terror foi fundamental para a sua reeleição, né? Então, não vou me aprofundar mais nos últimos 10 anos, né? Mas assim, muitos desses filmes que surgiram, inclusive até mesmo esses filmes de super-heróis, eles têm um forte laço com com o 11 de setembro, né? Essa constituição do império das imagens, né? Ou seja, pensando a questão do que representou o impacto que essas imagens, né, daquela primeira imagem que eu mostrei para vocês lá das Torres Gêmeas, e como isso foi afetando, né, pouco a pouco o cinema estadunidense. Mas, de modo geral, era isso, né? Agradeço a todos, obrigado pela atenção, e espero que tenham gostado aí da minha fala e que os alunos tenham se inspirado aí para pesquisar futuramente. Valeu, parabéns, viu, Daniel? Acho que gostei muito, acho que todo mundo gostou da sua palestra, ficou legal, muito interessante. E aí vamos falar um pouco, né? Se alguém tiver alguma pergunta, se quiser algum questionamento, né? Tem aqui, não sei se Danilo. Danilo, deixa eu ver. Danilo, vou ler aqui. Tem como você ler aí? Tem, eu leio aqui. Tá, então, professor, como o senhor vê, como estudioso do tema, a questão do governo americano ter abandonado totalmente a área que dominou por 20 anos? Quando mais os civis inocentes precisavam, se viram abandonados pelos estadunidenses. Eu ainda estou nessa reflexão aí, Danilo, né? É uma questão difícil, né? É um processo histórico em aberto. É extremamente difícil de fazer uma reflexão, né, a respeito disso, né, porque assim, o próprio Joe Biden se viu surpreso nisso aí, tá, digamos assim, vai pagar a conta aí, né, do George W. Bush, então eu acho complicado, assim, então eu não tenho uma resposta diretamente, assim, frente a esse aspecto, não, por enquanto, né. Maria do Socorro, depois Clementino. Eu já ia falar com o microfone fechado. Deixa eu baixar a mão aqui. Ok. Boa noite, colegas. Boa noite, todo mundo. Boa noite, professor Daniel. Muito interessante a palestra e oportuna, né? Porque estamos exatamente nas 2 décadas de comemoração. Eu diria comemoração no sentido mais de fabricação da memória, da renovação da memória e tal, né? Eu teria algumas perguntas, mas é claro que eu vou fazer só uma, né? Você tem, nos trabalhos que você desenvolveu, você tem alguma discussão em que você relaciona, né, o impacto das imagens, e aí, quando eu estou falando imagem aqui, eu estou me referindo, né, de um modo geral, né, todo tipo de imagem que foi produzido e reproduzido, tá, compartilhada, mas, sobretudo, as imagens em movimento, né? Por exemplo, quando você começou a sua palestra, você fez levantou uma questão que, né, na televisão também já levantaram essa questão, que é onde é que você estava, o que é que você estava fazendo no dia 11 de setembro,
né? Antes que alguém fizesse essa pergunta para mim, eu já sabia, eu sempre lembrei o que eu estava fazendo. Eu estava exatamente lendo um texto que eu estava fazendo mestrado na época. E aí, como eu tenho o costume da televisão ficar ligada, né, o plantão da Globo abriu e eu fui olhar para o plantão da Globo, para a vinheta lá tal, e vi aquele negócio que ninguém sabia quem era, tal, você tá, na sua fala você colocou. Então, é dessas imagens que eu estou colocando, que eu estou me referindo, essa imagem em movimento, que foi para a televisão, que foi para... tanto tempo, há 20 anos que essas imagens, praticamente, recorrentemente, elas aparecem. Então, você tem alguma discussão do impacto que essas imagens causaram ou causam, né? E os usos desses impactos, né? Para pensar algo mais ou menos assim, né? Como é que isso foi produzindo, foi reinventando, foi atualizando, né? Práticas de um nacionalismo no Ocidente, né? Então, essa discussão, é isso que eu estou perguntando. Você tem alguma discussão relacionando impacto das imagens não é com o conceito, mas com práticas políticas de nacionalismo em que os Estados Unidos se aproveita, eu não sei se a melhor palavra é aproveita, né? Mas usa isso de uma forma muito insistente para produzir um nacionalismo para si e para o Ocidente. E para o mundo, né? Porque, de certa forma, também isso foi para os países islâmicos, como você também contemplou na sua fala. Essa é a minha pergunta. Sim. Então, professora, a minha tese do doutorado toda eu separei justamente nessas abordagens, né? Eu fui... entendido, a gente termina a tese e vai picoteando ela, tudo recortando e vai publicando, né? Eu tenho eu posso disponibilizar ali no link depois também um artigo que eu publiquei agora num dossiê dos 20 anos. Eu já coloco o link aqui para vocês. E tem, assim, sobre o nacionalismo, né, em si, eu não discuti especificamente o conceito, mas sim a questão de como esse nacionalismo foi explorado nas imagens, sim. Principalmente naqueles filmes que são a favor da doutrina Bush, né, e também nos filmes que foram contrários a ele. Né? Então, o artigo que eu publiquei recentemente foi justamente a respeito desses filmes que se posicionaram contra essa exaltação do nacionalismo, né? Então, eu busquei explorar um pouco nesse sentido dentro das imagens em movimento, né? Como você colocou. Então, uma das coisas que eu fiz foi justamente observar isso. E não é só nos filmes, né? Então, muitas vezes quando a gente vai trabalhar com cinema, né, a primeira coisa que as pessoas querem fazer é fazer análise estrutural, né, que dentro ali da escrita fílmica da história é bastante criticado, de você pegar um filme por si só, esse filme trata sobre esse aspecto, o autor quis dizer isso e pronto, acabou. Não. Para eu discutir toda essa questão do nacionalismo envolvendo, como você questionou, e como isso foi recepcionado, eu analisei algumas críticas, algumas não, todas as críticas que eu consegui encontrar sobre alguns filmes que eu estava analisando, né? Então, em um certo momento, cheguei até a trocar algum e-mail com alguns desses críticos, desses jornais grandes dos Estados Unidos, e discutir alguns desses aspectos assim a respeito da visão desse nacionalismo, de como esses filmes são criticados, principalmente filmes como aquele Guerreiros Búfalo que eu coloquei. Então é bem interessante ver a visão que o estadunidense tem, né, que o cidadão tem a respeito desses filmes, né? Então, através das críticas cinematográficas, todas elas estão disponíveis aí online, né? É muito interessante de você fazer essa reflexão da análise do filme em si, né? Algumas das coisas que eu pontuei ali na minha fala, não é o que eu assistindo o filme achei, não. Eu fiz uma análise pensando, analisando essas críticas. Então, em algum momento aparecem esses vislumbres ali, né, desse questionamento que tu falou, sobre o impacto das imagens em como eles visualizam o evento, né? Então, isso aparece nas críticas cinematográficas. É bastante interessante. Eu posto aqui no chat para tu ter acesso a algumas desses artigos que eu publiquei ali. Mas é bem interessante mesmo. Uma das minhas preocupações, né, como a sua pergunta, foi justamente essa. Que nacionalismo a gente pode ver isso? E na tradução dessas críticas, uma palavra que aparecia muito é jingoistic, né? Ou seja, jingoísta. E quase não se usa essa palavra aqui quando a gente fala do nacionalismo naquele termo extremamente exacerbado,
né? Ou seja, a gente fala do nacionalismo, filmes nacionalistas, mas aí nessas críticas tem jinguística, que é o extremo do nacionalismo, né? Então essa palavra apareceu bastante, por exemplo, né? Não sei se respondi a questão, mas eu acho que era nesse sentido que eu fiz a pesquisa. Sim, ótimo. Eu estou só aqui lembrando, né, quando você fez uma discussão, né, lembrando que dentro dessas questões mais políticas, né, o que nós vemos hoje, principalmente com o Trump, né, na eleição dele, no tempo dele, né, a América, em primeiro lugar, é igualzinho a América para os americanos de ontem, né? Mas tá ok, depois eu vou ler sim. Muito obrigada. Obrigado. Professor Clementino. Boa noite. Parabéns, Daniel, pela sua palestra. Adorei. Obrigado. Na verdade, eu queria fazer duas perguntas. Na verdade, é só uma complementação que você fizesse. Assim, eu tenho uma paixão muito grande por essa discussão sobre o regime de visualidade, né? Onde está toda uma questão da organização das imagens. E uma das questões que me interessa muito, né? E aí pensando, querendo saber se você trabalhou essa questão, a imagem e a trilha sonora dos filmes, porque eu acho fascinante, tem toda uma preocupação dessa produção cinematográfica, a partir de 2001, entre a trilha sonora e a imagem, né? E a outra questão também que, vamos dizer assim, que 2001 vai provocar, além da produção de filme de guerra contra o terror, tem também uma produção, né, sobre o Oriente Médio, né, sobre o mundo antigo, sobre o mundo medieval. Eu queria que você falasse alguma coisa, se for possível. Obrigado. Sim, professor. Obrigado pela questão, mas essa questão do Oriente Médio. Eu trabalhei também um trecho, né, dentro da tese a respeito dessa visão do orientalismo, discutindo com Eduardo Said, então eu fiz essa reflexão. Eu tenho um capítulo inteiro ali, tem um artigo que vai sair, que eu vou publicar ainda sobre o Siriana, onde eu faço toda a discussão sobre o terrorismo e o orientalismo. Então eu fiz esse debate, assim, e é muito interessante de ver propriamente a questão da visão que eles têm sobre o 11 de setembro, né? Então é uma questão totalmente diferente. Aquele documentário que eu mostrei a imagem lá, o 11 de setembro, com os 11 curta-metragens, mostram uma repórter noticiando lá o 11 de setembro e as pessoas festejando atrás. Então você já consegue ver uma questão do Oriente Médio ali. E como tu falou, né, nesses anos aí, nós tivemos grandes produções ali, como o Alexandre, né, muitas produções sobre o mundo antigo, né? As cruzadas, né? Sobre as cruzadas. Então, tudo isso tem... Eu não tive espaço de discutir isso, no final das contas, na minha tese, né, porque foram muitos filmes ali, só dos anos... do governo Bush, né? Então, assim, dos 2 mandatos dele, mas eu quis fazer isso e fui freado, né, pelo orientador, mas é extremamente pertinente. A verdade é que agora me trouxe uma vontade de retomar essas discussões aí a respeito do Oriente, porque é importantíssimo a ressignificação que se faz visualmente, uma escrita fílmica do Oriente Médio influenciado pelas imagens do 11 de setembro. Exatamente. Ok. E com relação à imagem e à trilha sonora? Sim, eu havia esquecido. Eu não consegui fazer esse debate, né? Assim, houve muita questão envolvendo Abu Ghraib, né? Abu Dhabi, e aquela... agora me fugiu o nome. Onde eles prendiam alguns desses... Havia uma prisão, né? Que os Estados Unidos mantinham, eles usavam música como tortura, né? Então, essa questão, sim, mas a discussão entre a questão sonora e cinematográfica, não consegui fazer essa discussão. Ou faltou esse debate dentro ainda. Obrigado. Bem, agora é Flávio Jeremias e depois é André Pocignolo. Flávio. Deixa eu ver aqui seu áudio. Primeiramente, boa noite. Rapidinho, Flávio, desculpa, só lembrando que tem umas perguntas no chat também, tá? Tá, eu anotei só de Júlio César aqui, que eu vi, tá? Depois eu vou pedir para Júlio César, porque já não estou vendo mais aqui. Mas primeiro... Eu estou vendo aqui, eu já respondo a dele, mas se o Flávio quiser perguntar... Então, boa noite. É mais uma indagação sobre uma reportagem que eu vi esses dias também.
os 20 anos do 11 de setembro foi um assunto bastante falado no jornal, né? Em todo lugar. E eu vi um cientista político que ele estava falando o seguinte. Ele estava criticando o Biden, né? Tipo, estava acusando ele de ser omisso na política internacional. E estava cobrando o posicionamento dele, né, dos Estados Unidos, como se os Estados Unidos fossem a salvação do mundo, tivesse o dever de manter a paz. Aí criticou os Estados Unidos porque praticamente os Estados Unidos está tendo uma postura neutra em relação à ONU. E ele fez essa crítica. Aí eu fiquei pensando, puxa, se fosse o contrário, né? Se os Estados Unidos tivessem uma postura mais ativa, que intervisse realmente na cultura de... Ele intervém, né? Mas se tivesse mais ativa ainda, intervindo na cultura de outros países, na política, será que o mundo estaria melhor, né? Será que teria mais paz? Ou seria o contrário, né? Aí eu fiquei... É mais uma indagação, assim, para levantar, né? É uma pergunta, assim, eu acho que, tendo em conta toda a questão cultural, né, do consumo que nós temos sobre imagens, sobre hábitos, sobre roupa, sobre música, né, envolvendo os Estados Unidos, assim, de modo geral, eu penso que a gente já tem uma resposta, né? E todo esse domínio, esse imperialismo, muitas vezes, quase sempre cultural dos Estados Unidos, né, trouxe vários efeitos colaterais, né? Algumas das reflexões que eu andei vendo aí a respeito dos 20 anos e da saída das tropas americanas dos Estados Unidos já se referem à questão, né, do impacto, né, dessa presença deles no Oriente Médio em várias pequenas democracias ao redor do mundo, né? Então, assim, como indagação, eu acho difícil ter uma resposta correta, né? Mas eu acho, assim, que dificilmente isso ocorreria, né? Uma melhora, por assim dizer, né? Acho que é isso. Pode responder, então, agora para o Júlio, se você... Deixa eu ver, o Júlio falou... Se a imagem é texto, pode ser comparada a um texto. Júlio, se você tiver... São duas perguntas dele. Sim. Ele está perguntando do ponto de vista histórico, quais os efeitos que as sociedades pelo mundo podem sofrer, isso pensando nas relações econômicas, políticas e as relações de força e poder. A primeira que nós temos ali já se envolve em 2008, né, com aquela que é a crise imobiliária, né, esse foi um dos maiores efeitos, né, que nós tivemos aí dentro do aspecto de como esse acontecimento, né, e assim, eu acho que não há uma resposta direta, assim, como eu falei no começo, ele é um marco, né, então essa luta contra o terrorismo ainda a gente vai ouvir falar muito, a gente vai estar nos 30 anos do 11 de setembro, né, discutindo os efeitos desse impacto aí, da presença deles no Oriente Médio, e ele vai acabar se tornando um compêndio, como foi a presença da União Soviética lá no Afeganistão, né, e posteriormente aí, né, nos anos 90, que houve esse breve domínio do Talibã dentro do Afeganistão. Então, eu acho que a gente vai discutir muito a respeito desses impactos, né. Quanto à sua outra pergunta, né, os elementos imagéticos podem ser compreendidos como textos, discursos ou memória, né? Olha, dentro da perspectiva que eu trabalho, né, ou seja, a questão de ver eles como texto, não, né, a gente não vê a questão das imagens como textos, né, mas sim como discurso, assim, se a gente for ver no pé da letra discurso, né, o que não é discurso, né, dependendo da perspectiva histórica que tu vai pegar, né. Se a gente se envolver dentro de discursos, a gente acaba caindo em teias interpretativas, né, dentro do processo histórico, né. E quanto à memória que você falou, se você estiver se referindo à memória histórica, né, como é um processo, como eu concebo ainda o 11 de setembro como um processo histórico em aberto, né, então a gente não tem uma memória histórica consolidada, né, esse processo não está encerrado ainda. Né, e principalmente assim, eu penso muitas vezes os filmes como uma escrita fílmica da história. Os diretores e a produção, todo dentro de um enredo coletivo ali, fazendo uma reflexão, utilizando de fontes históricas, né? Então é um debate bastante polêmico, né? Mas ele envolve assim, a percepção de que não pensar isso como textos, por exemplo, escritos, né? A gente tem muito essa coisa de o que pesa mais, né? Ou seja, é a fonte escrita, né? A objetividade, a questão da escrita fílmica, né? Então são alguns desses pontos, né? Acho que é isso para a tua questão. Tem aqui do Cleidson. Com base nessa aula, podemos notar o nível de conhecimento... Tá. Não é uma pergunta.
Vou vendo aqui pouco a pouco no chat aqui para ver quais são as perguntas, né? E tem também a pergunta do André, tá? Ele quer falar. Pode falar, André. Olá, boa noite. Estou com uma imagenzinha aqui que eu esqueci de tirar, mas vou deixar agora. Eu estava acompanhando algumas discussões e eu estava vendo tem um podcast de divulgação científica, o SciCast, que fez um episódio sobre isso, e teve uma discussão que eu achei interessante, e eu queria saber a perspectiva uma perspectiva do senhor, talvez mais acadêmica, que estudou o tema. Os participantes eles estavam debatendo, um levantou a questão de que o 11 de setembro ele iniciaria o século XXI, porque, né, no sentido de que a gente sairia daquele mundo da Guerra Fria, que, de certa forma, tem ali a influência no Oriente Médio, né, com a guerra no Afeganistão, e você não tem um inimigo muito bem definido ali, e o 11 de setembro ele acaba criando esse inimigo, ele acaba trazendo essa questão da guerra ao terror. Então, a partir disso, né, toda a narrativa de guerra ao terror começa a aparecer e o argumento seria, então, esse para falar que se inicia o século XXI. E um outro ponto de vista que apareceu foi no sentido de que, na verdade, agora que a gente está acabando o século XX com essa saída do Afeganistão, porque nós temos um cenário muito diferente do 11 de setembro, porque temos potências muito maiores no jogo, né? A China, a própria Rússia, novamente. Não sei se o senhor conseguiria trazer uma opinião, eu gostaria muito de ouvir. Então, peraí, a questão é se seria o início do século XXI? Né? Seria exatamente. A quebra do paradigma, né, do sair daquele momento de Guerra Fria, de algo muito bem definido. O primeiro argumento seria no sentido de que agora nós temos um novo inimigo, né, um inimigo novo e que permite uma nova configuração do mundo no cenário internacional. E o segundo argumento de que, na verdade, agora, com a saída do Talibã, que agora sim a gente tem um mundo mais plural no sentido de forças disputando, e que essa quebra de paradigma estaria acontecendo agora, que, na verdade, a gente ainda não estava muito longe desse mundo bipolar nesse momento de guerra ao terror. Nesse sentido aí de um cenário diferente atualmente, né, é bastante pertinente, né? 20 anos depois ali, eu acho que a configuração é principalmente quando a gente está falando sobre a China. Né? Se a gente está falando a respeito da China, do desenvolvimento econômico ali, é uma outra visão, uma outra constituição do mundo que poderia explicar, inclusive, essa saída, né, do exército americano do Afeganistão. Agora, quanto à questão, né, de ser um marco, né, ele é um marco dessa luta aí, né, dentro do Guerra ao Terror, né, mas assim, de início do século XX, sei, talvez possa ser, né. Só que assim, é um marco, o marco, normalmente a gente tem essa coisa de início e fim de alguma coisa, né? Então assim, se a gente pensar que o século XXI vai envolver uma luta contra grupos terroristas, o que evidentemente está aparecendo bastante, né? Seja nos últimos anos, talvez sim. Agora, na questão de que ele é um novo inimigo, né? Esse é um recurso, é um discurso, né? Não é um novo inimigo, né? Esse inimigo ele já estava lá, né, como aliado desde a década de 80, né? Então ali você já tinha o Talibã, a gênese ali da Al-Qaeda já naquele sentido, né? Já na década de 80. Então ali, da invasão da União Soviética no Afeganistão em 1979, você já tem ali todos os preceitos que vão constituir e configurar esses grupos terroristas, principalmente ali nessa região do Oriente Médio, o fundamentalismo islâmico, né? Então ele não é um novo. Então, o próprio impacto das imagens ele vai gerar esse aspecto dessa concepção de que é um novo inimigo, e não é. Se vocês assistirem o Syriana, vocês vão ver a utilização de um míssil. Né? O filme começa com um míssil sumindo, é o FM-1, FM Stinger, alguma coisa assim, que foi armas dadas pelos Estados Unidos, né, no combate à União Soviética, dentro da configuração da Guerra Fria. E esses mesmos mísseis que sumiram, eram milhares de mísseis, alguns foram recuperados, não é, depois do fim da Guerra Fria, mas outros sumiram, né, magicamente. Então, essa peça que eu estou falando, esse míssil, né, que aparece no filme do Syriana, ele é uma forma de crítica
falando que esse novo inimigo ele não existe aqui, né? Ele já estava configurado já desde lá da Guerra Fria, no embate da União Soviética com os Estados Unidos. Então já havia esse inimigo já, ele não é novo, ele é novo dentro por exemplo, havia lá contra a União Soviética, né, o inimigo, né, as duas esferas brigando, e havia um outro sujeito marginal ali, né, que não tinha os holofotes, e ele aparece depois. Então, assim, ele é uma continuação dentro do processo histórico. Então, assim, voltando à tua questão, se ele é o marco do início do século XXI, eu não sei, eu acho que não. Eu acho que, ouvindo a sua fala, eu até consegui organizar melhor. Eu acho que o argumento foi muito no sentido de que antes você tinha uma disputa ideológica, né? O século XX teria sido marcado por essa disputa ideológica, e inclusive com repressão de certos movimentos ideológicos, como o nazismo e o neonazismo em si, né? Pensando pós-Segunda Guerra. E a guerra contra o terrorismo, aí já não, você quebra essa disputa ideológica, inclusive talvez até permitindo que esses grupos de extrema-direita ganhem lugar de fala, né, que é o que está acontecendo agora, mas você tem essa guerra contra o terror, né, e o terror, obviamente, como você colocou, é algo indefinido, né, é algo que... terrorismo é difícil de você falar o que é o terrorismo, né, quais atos são terroristas, quem é o terrorista. Mesmo se for pelo lado étnico, que muitas vezes o preconceito acaba levando, você não consegue delimitar o que é um terrorismo, mesmo dentro de uma visão americana, né? Não estou nem pensando objetivamente aqui, talvez nesse sentido. O que tu tá falando é que tudo era mais fácil de visualizar, né? O inimigo estava ali, você consegue ver, ele tem símbolos, ele tem imagens, ele tem cor, né? Principalmente ele tem cor, né? Quando se fala da Guerra Fria, né? Você tem uma cor para ali anular, né? Então você tem tudo mais separado. Mas dentro dos discursos, se você consegue encontrar esses discursos do Bush, ele busca esse recurso histórico, né? Que é a definição daquele maniqueísmo, né? Ou seja, você tem ali a União Soviética, você tem os alemães e todo aquele recurso, inclusive na Primeira Guerra Mundial, né? Então todos esses cenários de construção de personagens, eles foram sendo estabelecidos, né, nos discursos e acabaram caindo também dentro dos filmes. Foram caindo nos discursos e também nos filmes, né? Então foi buscado construir essa imagem, né? Mas você não vê a questão da figura do terrorismo, ela não é tão fácil reconhecida se você for ver produções, for ver filmes ali da Guerra Fria, se for ver filmes do período do nazismo, né? Ou seja, como os filmes clássicos agora me fugiu, a Leni Riefenstahl, não lembro bem o nome dela, me fugiu agora, mas ela, a cineasta oficial, né, do Hitler. Então era mais fácil de você constituir os inimigos do que dentro da cenário da guerra ao terror, né? Acho que é isso. Mais alguma questão? O Adson? Estou olhando aqui, o John Lucas pergunta, ele faz um comentário sobre o avião que os terroristas lançaram contra o Pentágono, né? Ele coloca assim que pilotar um avião de grande porte a poucos metros do chão e acertar justamente o Pentágono com precisão seria algo de grande feito. Uma pergunta, né? É mais uma reflexão dele. O movimento 11 de setembro pensaram na criação... Alexander. O movimento do 11 de setembro, pensando na criação de novos filmes, esse acontecimento inspirou novas produções. Além dos Estados Unidos, quem mais se utilizou desse acontecimento? Temos uma discussão pelo lado de quem atacou e por que atacou? Há algumas dessas discussões, sim, né? Vive tanto de teorias de conspiração, né, quanto a reflexões. Há grupos de estudo dentro dos Estados Unidos e universidades discutindo essa questão mesmo, né, do que levou, do que inspirou esses ataques, né? Então há produções aí de menor porte, né? Então, assim, algumas delas eu até tive contato, assim, mas não explorei no sentido, né? Ou seja, de modo geral, né, o que importou mesmo foi o impacto dessas imagens, né? Então, se você pensar o porquê, o que ocorreu, mas sim os efeitos que elas tiveram posteriormente. Então, nesse sentido, né? Então, mas há bastante discussões. Há um artigo recente aí que eu não tive a oportunidade de ler, mas ele trata, né,
a respeito dessas teorias da conspiração e como isso foi impactando, inclusive, movimentos dentro dos Estados Unidos, né? Deixa eu ver aqui o Elan. Ele falou que fez um curso antiterrorismo. Interessante. Inclusive, quando eu falo a respeito da configuração do terrorismo, né, das discussões, isso não se dá só nos Estados Unidos, mas inclusive no Brasil, em várias outras nações, há a questão de como combater o terrorismo, né, em outras nações, né, pelo mundo. Bom, creio que é isso, né? Lembrar que o nome da cineasta é Leni Riefenstahl. Riefenstahl, verdade. Até conversei com um professor da Federal do Rio de Janeiro que ele pesquisou o acervo dela mesmo. Isso, Olímpia, O Triunfo da Vontade. Eu pesquisei tanto que acabei esquecendo, né? Os nomes fogem da... Eu também, na minha leitura sobre o 11 de setembro, basicamente dirigi minha atenção para o lado do que mudou nos Estados Unidos, né? Principalmente daquela discussão que tinha antes do 11 de setembro, de que as câmeras de rua, de vigilância, ofendia, né, o modo de vida americano, no sentido de que perda da liberdade, e depois do 11 de setembro falou, não, é melhor ficar com câmera e vigilância total do que sofrer um novo ataque. Acho que essa coisa que terminou sendo, para mim, do estudo que eu faço sobre tecnologia, um marco, né, como um marco importante de que, a partir do 11 de setembro, a vigilância se torna muito mais efetiva, muito mais insidiosa, né? Eu acho que é legal. De qualquer forma, vocês têm mais... Fernanda está colocando aqui, né, um aviso, pessoal. Lembrando que o dia 20 e 24 faremos a Primavera dos Museus. Em breve vai enviar o link. Então é isso, acho que podemos encerrar agora, professor. Eu quero, antes de encerrar, fazer 2 agradecimentos. Né? Em primeiro lugar, para a professora Fernanda, que já tem um certo domínio dessa arte de escrever esses pequenos projetos, fazer isso tudo de forma online. Muito obrigado, professora Fernanda, por tudo. Eu acho que a sua contribuição foi fundamental. E agradecer também ao professor Daniel mais uma vez, né? E dizer assim que todos os comentários que foram colocados aqui foram muito positivos, que eu também acho que foi fantástico, maravilhoso. É bom ter um colega assim com tanta, com um trabalho assim que muitas vezes a gente não faz nem ideia, né, de como é possível. Então é isso. Se alguém quiser ter mais alguma coisa. Eu só quero agradecer aí a todos aí por me ouvirem aí, darem atenção à minha pesquisa, e agradeço a todos aí. Fico feliz de ter participado e contribuído com vocês. Então, boa noite. Boa noite.